Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E essa semana continuaremos tratando aqui sobre a atualização que as orientações práticas de ventilação mecânica trouxeram agora em 2024. Dessa vez falando sobre oxigenoterapia. Então veremos aqui quando iniciar, qual o valor-alvo, como avaliar o paciente e entender quando ele precisa ou não do suporte de oxigênio. Então, se você tem dúvidas em relação a esse tema, você está no canal certo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa também o seu like, compartilhe esse conteúdo com seus colegas e ativa o sininho para toda semana receber novas notificações de vídeos daqui do canal. É isso, bora pro vídeo. Beleza, gente. Então vamos aqui conversar um pouco sobre oxigenoterapia. Esse capítulo lá da nossa última orientação prática de ventilação é um capítulo mais extenso, então dividi em duas partes. Essa primeira parte é o entendimento de como iniciar, como avaliar, tá? E depois veremos, por exemplo, como retirar o suporte de O2 do paciente. Mas iniciando, qual o valor mínimo para iniciar a oxigenoterapia? Saturação menor ou igual a 92%. Aqui não estamos considerando pacientes que, por exemplo, já possuam alguma doença pulmonar de base que levem à retenção de CO2. Não é esse tipo de paciente que estamos falando. Estamos falando daquele paciente que inicialmente ele não tem lesão pulmonar, né, de base, e durante o curso na UTI ele evolui com esse tipo de lesão e a necessidade de suporte de O2. Então, valor mínimo para iniciar oxigênio, 92%. Outras condições. Iniciar o O2 em pacientes com insuficiência respiratória hipercapnica, que aí sim apresentem saturação menor ou igual a 88%. Isso quer dizer o quê? Aqui é aquele paciente que já tem uma doença pulmonar de base. É aquele nosso paciente com DPOC. O paciente com DPOC, ele já tem uma hipoxemia que é natural para ele. Portanto, aquele valor de 92% não serve para esse paciente. O nosso limite inferior agora passa a ser 88%. Então, se esse paciente ele chega na emergência, tem esse diagnóstico de DPOC já estabelecido, é retentor de CO2, saturando 91%, não inicia o oxigenoterapia, tá? Não iniciar também o O2 em pacientes com infarto ou AVC, se a saturação estiver acima de 92%. Por muito tempo, e ainda em alguns serviços isso está presente, todo paciente que internava na emergência, né, ou que chegava na emergência e internava na UTI, com suspeita de infarto, recebia oxigênio. Se esse paciente chegar saturando 92% ou mais, ele não precisa de oxigênio, ok? Já existem trabalhos mostrando que ofertar oxigênio ou não ofertar oxigênio não afeta, não altera desfecho duro, que seria em relação à mortalidade, ok? Então não precisa, só quando a saturação estiver menor do que 92. Em casos de pacientes com hipoventilação alveolar, evitar o uso isolado de oxigênio. Associe isso com a VNI. Por exemplo, pense num paciente após uma cirurgia cardíaca. É muito comum, devido à cirurgia, devido a um período de restrição desse paciente no leito, que algumas áreas do pulmão sofram hipoventilação. Nesse caso, não adianta apenas ofertar oxigênio, porque se está hipoventilado, tem menos volume nesse pulmão, nesse alvéolo, consequentemente diminui troca, reduz o nível de oxigênio. Hipoxemia está explicada. Porém, só ofertar oxigênio não gera reabertura desse alvéolo. Então, eu preciso o quê? Ofertar oxigênio, sim, mas associando isso à ventilação não invasiva, porque essa pressão positiva, ela conseguirá restabelecer o volume pulmonar, melhorar as trocas gasosas, consequentemente melhorar o nível de O2 a nível sanguíneo. Quais são outros cuidados? Não utilizar máscara não reinalante
em pacientes que requerem baixa concentração ou fluxo de oxigênio. É muito comum, por exemplo, o seu paciente chegar saturando 85% com desconforto respiratório. Aí você vai lá e coloca uma máscara não reinalante, tá? Com fluxo de 15 litros por minuto. Restabeleceu, a saturação do paciente melhorou, ele começou a ficar mais confortável, e com base nisso você começa a desmamar o oxigênio. Vai reduzindo, 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 está lá já com fluxo de 8, 6, 5 litros por minuto. Não faça isso porque já está provado que fluxos menores do que 10 litros por minuto nessa não reinalante podem promover o colabamento ali da máscara, do reservatório, né? Ela pode fechar. E isso aumenta a retenção de CO2. Então, muito cuidado. Se o paciente, ele não precisa mais da não reinalante, ele já respondeu em relação à saturação, o desconforto já reduziu, mude, oferte a esse paciente uma Venturi, um baixo fluxo, mas tire, né, o catéter de baixo fluxo, mas tire essa máscara não reinalante, ok? Iniciar O2 para aqueles pacientes com dispneia, de início agudo, saturação menor do que 85%, tá? Em queda, ou em caso de suspeita de retenção de CO2, o seu alvo é de 88% a 92%. Então, nesse caso, você tem suspeita de retenção, trate como paciente hipercápnico, tá? Então, o valor mínimo para iniciar oxigênio é abaixo de 88%, e o meu alvo é de 88% a 92%, tá? E, se não tiver oxímetro no meu serviço, o que eu faço? Mantenho esse paciente com um reservatório, uma máscara, né, com reservatório, de 10 a 15 litros por minuto, até que algum dispositivo esteja disponível, né, para titular a oferta desse oxigênio ou para avaliar o nível de saturação. Beleza? Então, recebo esse paciente, coloco ali um reservatório e vou atrás de um oxímetro ou alguma outra fonte, uma gasometria, né? Não é o ideal porque é invasivo, mas uma gasometria para avaliar o nível de saturação e, com base nisso, titular esse oxigênio, baixando essa concentração, por exemplo. Como avaliar? Qual o meu limite? Já vimos que, para iniciar o oxigênio, é naquele paciente que tem saturação menor ou igual a 92%. E qual o limite superior? 96%. Ou seja, o alvo de saturação dentro de uma UTI, pensando em pacientes recebendo um suplemento de oxigênio, é de 92% a 96%. Como avaliar esse paciente, né, se ele precisa ainda ou não do oxigênio? Saturação, avaliar sinais vitais, avaliar nível de consciência. Lembrem que pacientes hipoxêmicos inicialmente tendem a ficar mais agitados. Depois, se essa hipoxemia agravar, eles tendem a rebaixar nível de consciência. Uso de musculatura acessória, né, sinais de desconforto respiratório. Avalie o conforto desse paciente, se ele está apresentando melhora do desconforto que ele deu início, né, ao adentrar na UTI ou na emergência. E, após iniciar oxigênio, solicite um agaso. Espere de 20 minutos a 30 e peça um agaso para saber se aquele oxigênio ele efetivamente, né, está melhorando os níveis de saturação e se também está na faixa alvo, que é de 92% a 96%. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Como eu falei no início, esse vídeo é a primeira parte em relação ao uso de oxigênio. Na semana que vem, sairá a segunda parte desse racional para uso do oxigênio. Então, para não perder, ativa o sininho e também se inscreve aqui no canal. É isso, até o próximo vídeo.